Ó, vamos entrar numa área a respeito de ministério. O que te atrai? As crianças. É. Eu falo que eu sou apaixonada, né? Às vezes a pessoa fala, mas é tudo isso mesmo? É tudo isso. Realmente, eu me lembro quando eu era pequena, eu ia na escola dominical que tinha, né? E aí eu ficava vendo as tias, né? Os pastores lá com as crianças. Eu falava, é isso que eu quero pra minha vida, né? Não, e é interessante, né? Parece que a gente vai sendo ministrado já desde pequeno, né? Desde pequeno. Você entende a questão do teu propósito, né? Aquilo vai te chamando a atenção. Você E vê eu- que é parecido com aquilo que você quer viver. E aí eu sempre sonhei em fazer pedagogia, mas Deus não permitiu que eu fizesse. E hoje eu entendo por quê. Eu acho que se eu tivesse feito, né, eu tinha me perdido, né? Hoje eu não tenho formação, né, de pedagogia. Acabei fazendo um outro curso de fiscal, nada a ver. Mas eu sempre tive isso comigo, que eu ia trabalhar com criança, de qualquer jeito, né? Fosse fazer o que for. E aí eu sempre olhava elas e falava, é isso que eu quero para minha vida. Hoje, quando você olha a respeito de criança em si, né? E tudo que... Você lida com muitas crianças, né? Tem a mais calminha, tem a mais brava, tem a mais agitada, esse tipo de coisa, né? Hoje eu vejo assim como um trabalho essencial dentro da igreja, né? Só que tem aquela coisa, né? A gente dentro da igreja, a gente vai entrar nesses assuntos, tá, né? A gente dentro da igreja e vê muitas coisas. Às vezes o pai quer cobrar, por exemplo, que a igreja da criança tem que mudar a criança em si ali, né? Esse é o papel, né? Isso. Mas elas não esquecem da parte delas, né? Sim. A parte delas fazerem. Como vocês veem isso hoje dentro do ministério? É essencial, né? A questão dos pais apoiarem, estarem juntos ali para poder ajudar, encorajar eles. Os pais são a base, né? Nós estamos aqui só para ensinar e para ajudar as crianças, né? Hoje o papel do pai e da mãe dentro da igreja, de casa, né, é ensinar a palavra de Deus, né? Porque uma vez na semana a gente não faz muita coisa. É muito pouco. É né? muito pouco, né? Mas eles realmente têm essa visão que, nossa, tem que ir para aprender. Não adianta nada a gente ficar de domingo aqui ensinando a palavra de Deus, falando do amor de Deus, né? Ensinando a Bíblia. Chegar em casa, os filhos não vê o pai orando, né? Eu ia entrar nesse ponto. Jejuando, buscando a Deus, de nada vale. Eu ia entrar nesse ponto, porque eu falo assim, que a melhor formação que você pode dar para uma criança, para ela conhecer a Deus, não é você forçando a criança a fazer nada, é você vivendo e ela te vendo, né? Ela te olhando. A questão do pai e a mãe, quando pega numa Bíblia e vai ler dentro de casa, quando sabe que o pai e a mãe são uma mulher e um homem de oração, e eles vão olhando aquilo e vão se identificando a viver, né? Ter essa experiência com Deus. Eu falo porque a gente escuta muita coisa, né? Escuta muita bobeira, né? Ah, mas parece que não está adiantando. Tá ali na igreja da criança e não está acontecendo, né? E eu vejo muito esse tipo de assunto. E, na realidade, não é isso. É muito importante a questão dos pais, né? De virem. Eu sempre falo para alguns pais, eu vejo, né, algumas mães sofrendo, porque você está ali... eu falo que eu não consigo ficar muito tempo com uma criança no colo, né? Então, tipo, eu ficava com as minhas ali, eu sentia aquela dor e falava, como é que a mãe aguenta, né? Ficar esse tempão. E eu sempre falei para minha esposa, eu falava assim, entra lá. Eu lembro que teve uma época a gente revezava, eu vinha dos dois cultos. Então, na parte da manhã eu ouvia a palavra, eu vinha no culto da manhã, da noite ela vinha junto comigo. E na parte da noite, teve um tempo que eu comecei a sair para fora e ficar com a minha filha para ela poder também ser ministrada, né? Então, a gente fazia esse jogo. E quando a minha filha ela foi pegando idade para entrar na igreja da criança, eu lembro que eu falava para a Patrícia, falei, vai, fica. Nem se for para você ficar um tempo lá, um mês lá, eu não sei, até ela se acostumar com aquele ambiente, porque a mãe, ela vai e de repente ela desiste, né? Ela deixa o filho volta, porque de repente o monitor foi e levou, e ela se entrega para aquilo ali e fala, ele não quer ficar na escolinha e deixa. Ou de repente não quer ficar na igreja da criança e deixa. Que é o que acontece muito, né? Acontece muito. Eu até brigo muito com as meninas do ministério, né? A gente não entrega. Né? A gente tem que tentar ganhar eles, né? Ai, tia, mas ele não quer ficar. Não tem problema se ele não quer ficar. Chama ele de canto, né? Domingo passado eu estava com as crianças, e aí umas 3, tia, eu quero minha mãe. Tia, eu posso ir com a minha mãe, né?
E aí são aquelas crianças que estão indo na transição da sala dos maiorzinhos, né? Chama de... os menorzinhos é escolinha? É o maternal. É escolinha ou maternal? O maternal. É, o maternal, que é de 4 a 5, né? Aí temos de 6 a 9 e de 10 a 14. São 3 salas à noite, né? Ah, tá. De manhã a gente não tem ainda, porque ainda funciona a teologia, a gente acaba ficando sem As sala. salas acabam ficando ocupadas, né? Mas à noite a gente tem 3 salas. A igreja da criança, qual que é a idade? É de 4 a 14. Ah, de 4 a 14. Né? Dividir nas salas de 4 a 5, 6 a 9 e de 10 a 14. Hoje o que tem acontecido também, e eu acho bacana a gente falar, é a questão da entrega das crianças hoje para buscar a Deus, né? Ter experiências. Você poderia falar para a gente assim, algumas experiências que você chegou a ver nessa busca? Porque eu vejo assim, que às vezes vocês colocam até alguma criança ali para poder fazer o louvor, né? E apaga a luz, e as crianças têm se entregado muito, têm tido visão, experiência com Deus ali. Pastor, eu preciso te falar que isso tudo começou desde 2009, né? Que é essa geração do Matheus Scandiuzzi, né? Do Israel, da Lohane. Que hoje são líderes da e pastores, Amabile, né? Isso, são essa geração que começou daí, né? Então, eu falo que a gente aprendeu muito com isso. E eu acho que é por isso que hoje está assim, né? Porque a gente carregou uma bagagem. Só voltando um pouquinho, em 2009, quando eu entrei no ministério, eu fiquei de 2009 até 2015. 2015, quando o Tiago faleceu... Não, ele faleceu em 2015 ele faleceu. Quando ele faleceu, a Juliana procurou a gente e falou, olha, eu estou saindo, né? Agora é um tempo que eu preciso sair e tudo mais. Queria saber se vocês queriam assumir. Eu senti que não era o tempo. Falei que agora... Eu estava grávida na época. Eu falei, não, agora eu não vou ficar, porque agora eu preciso, agora é minha família, né? Meu primeiro ministério. E aí eu saí do Ministério Infantil, eu fiquei de 2016 até 2018. Sem ficar no ministério mesmo, depois que eu voltei. Isso. Mas nessa época, de 2009 a 2015, foi a época dessa geração que hoje são pastores, são líderes, né? E desde lá já tem isso. E o mais legal que hoje, por exemplo, acho que o Matheus, essa galera aí que foi ungido mais cedo, que é tem o Lucas também, tudo, são a geração de pastores mais novos que a gente tem aqui no ministério, né? Porque a maioria foram ungidos mais velhos, né? Sim. E esses agora são assim, a geração mais nova que a gente tem de pastores que estão vindo. São vários. A Amanda Versese, a Camila Versese, o Túlio, são dessa época, né? O Israel, a Giovana, a Lohane, a Amabile. Então, são essa geração que antes eram. Então, eles já estavam nesse processo. Foram ali que eles aprenderam isso, a buscar a Deus. Tinha dia que eles ficavam derramados na presença de Deus nos cultos, né? E quando a gente fala derramar, é para as pessoas entenderem que está em casa, é chorar mesmo, né? Chorar, jogado no chão mesmo. Ficar jogado no chão, Sim. alguns joelhados e chorando, né? Sim. É isso que a gente tem visto, tem presenciado desde esse tempo, um despertamento sobre as crianças assim fora do normal. Sim. Né? Eu lembro que eles qualquer pecadinho que eles confessavam, assim, que pra gente não era tanta coisa, né? Mas eles chegavam, contavam. Eu lembro que Matheus, foi a primeira disciplina que deu pro Matheus, fui eu. Ah, é? Foi. Pastor Matheus. Pastor Matheus, E aí, qualquer coisinha, eles rasgavam o coração. Tia Cássia, eu preciso confessar. Né? E a gente olhava, era tão pouco pra gente. Mas para eles era uma coisa muito grande, porque eles estavam aprendendo ali, né? E hoje é uma geração que está aí. Então, assim, valeu a pena, né? Fazer todo esse trabalho. E hoje a gente está vivendo a mesma coisa. E é tão legal isso, porque a gente fala para eles, olha, sabia que o pastor Matheus um dia foi criança daqui? Ah, legal, bacana. Né? E a gente mostra, e eles veem, né, nesses futuros, né, que eles podem ter futuros também, que eles podem ser futuros pastores, né, que eles podem estar no louvor, que eles podem... O Elias, na época, também era, né, e hoje está no Ministério de Louvor. Verdade. Então, eles olham, eles veem as crianças, eles veem que as crianças de antes, hoje são futuros pastores, né? São líderes de ministério. Hoje eu acho interessante que, às vezes, agora não, né? Porque eu tô mais aqui na igreja, estou em tempo integral aqui,
Mas quando eu trabalhava em Ribeirão, que eu era empreiteiro, às vezes eu sentava na hora do almoço e ficava compartilhando experiências que aconteciam dentro da igreja. Pessoas assim que são lá de fora, que não conhecem a respeito da presença de Deus, né, tal, ter essas experiências. E eu falava de crianças que eram batizadas no Espírito Santo, que oravam em línguas, que oravam, né, pelas pessoas. Eu acho que tem uma foto, eu acho que eu devo ter ela guardada até hoje, que eu lembro isso há uns 6, 7 anos atrás, eu sempre sentei do lado do pastor Jefferson ali, e às vezes as crianças vinham, ele estava sentado, e eu lembro que às vezes ele estava sentado por conta da coluna dele que tinha travado, um dia que ele não estava bem. Eu lembro de 2 crianças que chegaram, crianças mesmo, chegaram e colocaram a mão sobre a cabeça dele. Sim. E ali a pessoa ali foi feliz de tirar aquela foto naquela hora ali, das crianças intercedendo e oravam, e eu escutava do lado, mesmo com som, e elas intercedendo pela vida do pastor, e elas deviam ter o quê? Eu acho que em torno de 8 anos, 9 anos por aí, colocando as mãos sobre eles, um orando em línguas e o outro orando e ministrando, e eu contando isso, e as pessoas, sério isso? Eu falei, sério, isso acontece lá no meio da igreja. Foi essa época, teve uma época que as crianças oravam para as pessoas casarem, para as pessoas serem curadas, então foi um mover muito grande. É verdade, as crianças iam orar, né, para as pessoas que estavam enfermas. E hoje a gente tem vivido isso também. No congresso de carnaval que teve, as crianças sentiam a necessidade de orar umas pelas outras. A Alice me falou, a Alice estava lá e me falou, minha filha. E foi assim, foi um derramar muito grande. E aí teve um pai que entrou no tabernáculo ali e a gente estava finalizando já o culto, as crianças todas orando em língua, chorando. E aí o pai falou assim, nossa, eu cheguei aqui com uma dor nas minhas costas. E eles foram orar por ele foi curado na hora. Olha que legal. Então, assim, a gente vê, né, como que as crianças hoje, elas estão com o coração aberto. Né? E voltando à pergunta que você me fez, nós somos responsáveis, sim, né? Como pastores de crianças e tudo mais, só que isso começa dentro de casa. Né? Eu achei muito bonitinho. Eu tenho o Levi de 7 anos e o Gustavo, nesse processo, né, de toda semana separar de 2 a 3 dias para fazer jejum. E ele sempre vê, né? Porque ele sempre me avisa, hoje eu não vou almoçar e tudo mais. Não fica falando muito, né? Porque a gente também não deve ficar soltando ao vento, né? Mas aí ele comentou comigo, aí no outro dia o Levi levantou para ir para a escola. Mamãe, hoje eu tô de jejum. É verdade, ele compartilhou isso comigo. Mamãe, eu tô de jejum, então hoje eu não vou comer. Eu falei, sério, filho? Mamãe, eu tô de jejum. E aí, primeiro, antes ele começou a perguntar o que era jejum, né? Especulando, né? E a gente sentou com ele e falamos para ele o que era. No outro dia ele falou. Então, assim, as crianças, elas são a nossa continuação, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, eles fazem também. Verdade. Eu achei bonitinho que uma criança, domingo, falou assim, tia, o Deus, né? Ele tratou desse jeito. Tia, mas o Deus... num momento, eu parei, eu falei, gente, tá tratando Deus como o Deus, né? Não, aí eu fui comprar assim, aí fui saber o que ele queria perguntar e tal. Mas hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com as crianças em relação a isso. Porque a gente ensina, só que dentro de casa está faltando muito isso. Né? Muito dos pais mostrarem que realmente quem é Deus. Tia, é verdade que Eva foi feita de Adão? Né? Então, uma criança de 7 anos perguntar para mim isso, de certos pais dentro de casa não estão ensinando realmente. Né? Então, isso tem que ser feito, porque a gente aqui ensina num domingo. Né? E eu falo para o Gustavo que o meu desejo era ficar a semana toda ensinando. Porque tem muita coisa para passar que em 2, 3 horas a gente não consegue. Eu achei bacana também, agora tem um discipulado agora. Sim, também, né? Agora tem um discipulado do pastor Saulo. Então, eu achei bacana também. Qual que é a idade do discipulado? De 7 a 14, se eu não me engano. Que bacana, né? Eu sinto a necessidade, porque eu entendo que as crianças de hoje são as que vão viver um avivamento muito profundo com Deus, né? Eu creio. Eu falo assim que, às vezes eu sento com alguns deles para poder conversar, e eles falam assim de experiências que teve mesmo, de sentir um abraço. Eles falavam assim, e alguns falar mesmo, até narrar como é Jesus, né? Porque viu Jesus, né? E eu olho isso, eu falo, cara, a gente olha por si só e fala assim,
Eu nunca tive uma experiência dessa, né? E elas já de pequeno tendo essa experiência, o Senhor está forjando essas crianças, né? Está preparando essas crianças para algo intenso. E isso eu acho muito lindo. Domingo veio uma mãe conversar comigo e falou assim, eu preciso compartilhar algo com você. Meu filho estava na cama dormindo, e aí ele acordou, do nada, assim, ele veio para minha cama chorando muito, falou, mãe, eu preciso confessar meu pecado. Sabe? Era coisa mínima, sabe? Só que ele chorava tanto, houve um arrependimento tão grande no coração dele. E eu falei para ela, olha, Deus tem pressa em que as crianças, elas realmente se arrependam, para que elas vivam o avivamento, para que elas desfrutem daquilo que Deus tem para a vida delas. Né? Uma criança chorar arrependida, assim, ela soluçava de chorar. Né? Então, a gente vê assim, que realmente Deus, hoje, ele tem uma pressa em que as crianças... porque elas têm muito que ensinar pra gente, né? A gente fica vendo elas tendo essas experiências. Jesus fala, né, que a gente tem que ter o coração como dele. Sim. É o que eu falei pra mãe dela. Eu falei, é esse coração que a gente tem que ter. Eu falei, glória a Deus que ele está se arrependendo, né? De mínimos pecados, mas para Deus não tem tamanho. Né? Então, para ele, realmente, isso é muito importante. Eu achei muito lindo ela compartilhar isso. E, realmente, várias crianças estão tendo experiências grandiosas, que se a gente for ver... E vale deixar o alerta aqui para os pais, né, que estiver assistindo esse podcast, insista com os seus filhos. Sim. Né, na igreja da criança, né, no maternal, insista com eles ali dentro, perde um tempo, né? Porque às vezes a mãe vem e ela coloca aquela coisa, mas é eu que estou precisando, de repente, são situações mesmo assim de desespero, né? Muito. Mas é aquela situação, né? O pai e a mãe devem pagar o preço pelos filhos, senta ali junto com eles, ficam ali até eles se acostumarem, né? Sim. Porque senão eles podem estar perdendo assim as maiores experiências da vida deles, porque é algo que Deus está fazendo, tem feito dentro das ministrações ali com eles. A gente tem tido essas experiências, mas o Gustavo hoje ele tem feito, né, as vigílias de sexta-feira, né? Sim. E as crianças têm sido tocadas também ali, algo está sendo derramado sobre elas. E os pais estão perdendo a oportunidade de deixar os teus filhos serem ministrados por Deus ali. Eu sinto o Espírito Santo fazendo algo poderoso. Muito. Só vou comentar algo que aconteceu comigo, e eu creio que foi a mão de Deus. Durante a minha gestação com a Esther, eu tive algumas intercorrências de sangramento, né, de descolamento de placenta prévia, e aí eu tinha que ficar totalmente em repouso. Né? E eu sempre tive ministério infantil assim, eu fazia, né? E foi um tempo que eu parei. Eu até falo que isso aconteceu na minha vida para Deus levantar realmente um Gustavo. E eu parei durante 4 meses, para mais, acho que 5 meses deu. Eu fiquei numa cama que eu não podia levantar, então eu não podia assistir os cultos, eu não podia, já vindo assim, né, da pandemia, que foi 2019. Começou 2020, né? 2020 eu tive um sonho que a gente estava num lugar que parecia um aquário, assim, e aí estava eu, Gustavo e meu pai, e aí começou a subir uns corpos, assim, sabe? E aí vinha uma voz e falava assim, esse é o ano do cavalo amarelo. Eu lembro, você mandou esse sonho. Lembra? E esse ano o ano do cavalo amarelo. Que ele iria julgar os homens de barba, né? Isso, o ano do juízo de Deus sobre os homens de barba. Eu lembro. E aí aconteceu a pandemia, e foi logo quando a gente assumiu o Ministério Infantil. Não, e eu lembro que naquela época também, mexeu muito comigo, que estava crescendo uma situação dentro do Brasil, de um pastor que se levantou aí, que ele não soube, assim, eu acredito que ele não soube como lidar com a situação, porque foi muita coisa que veio, né? Mas ele começou a ser o centro de igrejas, de membros de igrejas. Ele recebia todas essas denúncias, né, desses pastores que estavam adulterando, estavam roubando, estavam cometendo pecados, até pessoas que estavam no altar e cantando, assim, conhecidos no meio gospel, né, que ministravam louvor, algo do tipo. E eu lembro desse sonho por conta disso. Eu falei assim, é muito forte, porque foi um tempo mesmo que chegou para conserto, né? Parece que o Senhor deu um reset ali na situação para começar novamente. E eu lembro dessa situação onde você falava no sonho que esse sonho o Senhor estava vindo para julgar, trazer justiça, né, sobre os homens de barba. Representa os sacerdotes. Sim, né? Deus sempre falou muito comigo através de sonhos, né? E aí foi nessa época que teve essa pandemia toda. E aí o Gustavo, a gente tinha acabado de assumir o Ministério Infantil. O Gustavo já sabia, né, como é que funcionava e tudo mais. Porém, quem já tinha passado por tudo e vivido né, sabendo como é que era eu.
E aí passamos, e aí quando foi o ano passado que eu tive todo esse processo, o Gustavo teve que assumir, né, o Ministério Infantil sozinho. Teve a Edjane, que ajudou muito ele, que entrou bem no começo, antes de eu descobrir que eu estava grávida. Ela voltou para o Ministério Infantil depois de um tempo. Mais as meninas, que ajudou muito o Gustavo. Só que eu parei, né? E aí eu ficava perguntando, Deus, por que eu parei? Que eu creio que foi nessa época que Deus levantou o Gustavo. E eu lembro que eu pegava no pé dele nessa época, hein? Que ele ficava bravo comigo, porque eu falava para ele falava assim, eu tô cuidando da minha esposa, que eu tô não sei o quê. Eu falava, Gustavo, vem pra cá. Eu pegava no pé dele e fazia ele vir. Foi, eu lembro que até teve um dia que ele falou assim, eu vou entregar o ministério, porque ficou tudo para ele, realmente, né? E aí ele falou, vou entregar o ministério, tô lá conversar com o Jefferson agora. E aí eu peguei e falei, só pra falar, tava da cama, eu falei para ele, falei assim, não faz isso. Eu falei, Deus não pediu para fazer isso. Falei, quando ele pedir, ele falou, você vai saber e eu vou saber, agora não é hora. E fiquei quieta. Ele saiu de casa, pegou o carro, saiu. E eu fiquei em casa orando. Falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu não podia ficar nervosa, né? Porque eu estava com risco realmente de perder a Esther. Então, eu fiquei assim, tentei me acalmar. Eu lembro que eu coloquei um louvor e fui orar, deitada ali na cama mesmo. E aí ele voltou, e aí Deus falou com ele, até usou a vida da Tata, né? A Tata mandou uma cesta lá para casa com um recado, vai ficar tudo bem. E aquele dia Deus falou muito com a gente. Então Deus levantou o Gustavo a partir do ano passado, né? Que as crianças começaram a ter um salto assim de crescimento em Deus. E eu entendi o porquê, né? Porque eu estava à frente e o Gustavo estava atrás. Ah, tá, entendi. Né? Então, aí Deus começou a levantar. Questão Hoje, de posicionamento, né? O senhor estava pedindo algo dele. Sim. E aí eu entendi, eu falei, não, vou ficar quietinha, né? E aí até ele foi ministrar numa igreja com as meninas, com a Edjane e com as meninas do... Eu não lembro que igreja que foi, acho que foi da Cidinha, não lembro. Ele foi ministrar para as crianças lá, ele nunca tinha feito isso. Né? Então, foi muito sobrenatural lá. E Deus começou a levantar ele. E quando eu entendi isso, meu sangramento cessou. Olha que legal. Cessou, parou, não tive mais. Eu lembro que meu último sangramento foi no dia do casamento do Matheus. Bem no dia mesmo. E dali em diante eu comecei a entender que Deus estava no negócio, que Deus ia cuidar dela. É porque né? Você passa uma situação assim bem difícil, né? De alguém que poderia ter perdido, né? A criança e Deus sustentando ali. Né? E você entende que foi isso, o Senhor estava posicionando ele no lugar dele. Antes de eu descobrir que eu estava grávida da Esther, em 2021, eu entrei num emprego. Né? Eu falei, eu vou começar a trabalhar, o Levi já está grandinho, o Gustavo trabalhava em casa, eu falei, fica com ele em casa enquanto eu vou ajudar, né? No financeiro de casa. E aí eu comecei a trabalhar, depois passado um ano certinho que eu estava na empresa, o Espírito Santo começou a falar comigo. Não é você que sustenta a casa, você não precisa ajudar, né? Quem faz sou eu. E nisso, assim, Deus fala comigo todos os dias. Um dia, eu até vi o Chapolin, ele parou, eu trabalhava do lado da casa da Keren Miguel. E aí ele parou com uma sacola cheia de coisas para os meninos da Keren, né? Que ele sempre faz isso, né? Eu acho muito bonitinho isso. E aí ele parou lá e Deus falou assim comigo, tá vendo? Eu tenho provisão. E naquele dia eu falei, é hoje. Aí sentei com meus ex-patrões, conversei com eles, chorando assim, falei, olha, eu preciso parar, eu preciso cuidar do meu filho, né? Não é momento de eu ficar aqui. E aí quando eu saí, numa semana, na outra, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, bem desse jeito. Bem assim, foi bem numa semana para outra. E aí eu descobri que Deus estava começando a querer começar a fazer alguma coisa, né? E aí eu abri mão do emprego para ficar em casa, aí descobri que eu estava grávida e tudo mais, e aí começou a acontecer isso. Com 2 meses de gravidez, eu comecei a ter essas intercorrências, né? De ficar internada, né? Mas de tudo isso, eu sabia que Deus tinha um propósito. Até conversando com a pastora Emily um tempo atrás, ela falou, Cássia, eu também acho que é isso. Eu acho que Deus quer levantar o Gustavo. E foi exatamente isso. Deus levantou ele de uma forma... Ele mudou até mais do que ele tinha mudado, né? Tava muito assim... eu acho que eu parar foi para ele se levantar. Não, e hoje o trabalho que ele tem feito com as crianças, assim, né, fora do normal. É uma bênção, uma bênção. Eu fico vendo assim, falando para quem não tinha jeito com criança, né? E aí até a Estherzinha nasceu antes do tempo, que ela nasceu, eu estava com 8 meses. Era para ela nascer em dezembro, nasceu em novembro.
né? Então, porque era hora de eu voltar. Então, eu ficava assim, dentro de casa, eu não acredito que eu não vou poder ficar com as crianças, né? Não acredito que eu não vou, né? Enfim. Mas Deus Deus sempre está no negócio, né? Quando Ele tá, é porque vem coisa boa aí.